O nosso organismo é como uma máquina, e o combustível que faz a engrenagem funcionar são os alimentos. Para que as funções dessa máquina sejam realizadas de modo satisfatório, o abastecimento precisa ser equilibrado. O excesso ou a carência de determinados tipos de alimentos pode provocar sérios problemas ao indivíduo. Nutrição e doenças crônicas é o tema de hoje do Viver Ciência. Nutrição é o processo que compreende desde a ingestão dos alimentos até sua absorção pelo organismo. Nós, humanos, nos nutrimos com alimentos de origem animal e vegetal. Os alimentos, eles possuem nutrientes e esses nutrientes são essenciais para o fornecimento de energia e para o bom funcionamento do organismo. Vamos citar alguns exemplos: as vitaminas, os minerais, carboidrato é uma fonte de energia, proteína, os lipídios, que são as gorduras. Todos esses em conjunto são necessários para a nossa saúde. Quando a nutrição é inadequada, o desempenho físico e o desenvolvimento corpóreo ficam prejudicados. Além disso, uma alimentação desregrada pode contribuir para o surgimento de males crônicos, como obesidade, câncer, diabetes e doenças cardiovasculares. Alguns alimentos influenciam diretamente no desenvolvimento dessas doenças. Nós podemos citar alta ingestão de carboidratos simples, alta ingestão de gorduras ruins, alta ingestão de sódio, pouca ingestão de verduras, legumes, ingestão de água é fundamental para a manutenção da nossa saúde. Mas a alimentação não é a única responsável por manter a saúde do organismo. O indivíduo precisa observar também outros hábitos para que viva com mais vigor e qualidade. Então a nossa alimentação tem que ser equilibrada, associada com atividade física, que é essencial, com uma vida menos estressante, com equilíbrio de uma forma geral, não só na alimentação, porque muitas pessoas descontam a ansiedade na alimentação, o estresse na alimentação, não tem um tempo adequado e uma forma adequada de comer. Então, isso também leva ao desenvolvimento de doenças. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre nutrição e doenças crônicas. Nossas convidadas são a nutricionista pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, doutora em Ciência dos Alimentos e professora da Faculdade de Nutrição da UFG, Cristiane Cominetti. Bem-vinda ao Viver Ciência, Cristiane. Obrigada. Eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E também a nutricionista pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com pós-graduação em Nutrição Esportiva e Fitoterapia, Lisa Lídia Naves Ritter. Bem-vinda ao Viver Ciência, Lisa. Muito obrigada pelo convite, estar aqui podendo compartilhar os meus conhecimentos com vocês. Obrigado. E como sempre, a gente começa o nosso bate-papo ouvindo o público. Nós somos a duas academias aqui de Goiânia e selecionamos algumas dúvidas sobre o tema de hoje, nutrição. Vamos ver a primeira pergunta. E eu gostaria de saber qual a quantidade de comida que um ser humano deve consumir ao longo do dia. Essa foi a pergunta da Sandra. Então, não existe uma quantidade de comida que a gente deve consumir ao dia exatamente. Cada pessoa tem uma altura, tem um peso, tem um nível de atividade física. Então, a gente tem que comer para se sentir satisfeito, não para comer mais do que deve, por gula. Né? Então, isso é muito individual, a gente tem que respeitar, temos que comer a quantidade que o nosso organismo precisa para desenvolver as nossas atividades. Ok, próxima pergunta. Meu nome é Suelen, eu gostaria de saber por que algumas pessoas têm alergia a determinados tipos de alimentos e o que poderia ser feito para resolver o problema. Oi, Suelen. Alergia a alguns alimentos, normalmente ela vai ter um fundo genético ou ao longo da vida a pessoa pode desenvolver por alguma alteração relacionada com o sistema imunológico mesmo. Então, vou te dar um exemplo assim, é muito comum acontecer alergia à proteína do leite de vaca em crianças, né, desde recém-nascido. Então, é necessário que se retire essa proteína, né, no início. E se essa criança não desenvolver uma tolerância a essa proteína, ela vai ter que sempre trocar para uma outra proteína, né? Uma proteína da soja, por exemplo. E tem que ir observando, né? Ao longo do tempo, se a pessoa vai desenvolvendo essa tolerância, ela pode ir reintroduzindo aos poucos. Mas é sempre importante, eu acho que consultar um profissional, né? Porque cada caso vai ser um caso. Ok, próxima pergunta.
Meu nome é Gabriela e eu gostaria de saber quais são os parâmetros para uma pessoa ser considerada obesa e a partir de quando a obesidade pode ser considerada uma doença crônica. Gabriela, então vamos lá. Atualmente a gente usa o índice de massa corporal, que é o IMC. Então, é o cálculo do peso dividido pela altura ao quadrado. Então, a partir do momento que esse resultado dá acima de 29,9, a gente já considera a pessoa com obesidade. E a partir do momento que a obesidade começa a ter outros sintomas, como doenças crônicas, a gente já pode considerar a obesidade como uma doença crônica. Lisa, só para relembrar o pessoal de casa então, como que faz esse cálculo mesmo do IMC? Então, o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, assim, até 25 a gente considera a pessoa normal. De 25 para cima, com sobrepeso. E de 29,9 acima, obesidade. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer uma pesquisa desenvolvida na UFG que relaciona a creatina ao aumento da força muscular em pacientes renais crônicos. E no quadro Casulo de Ideias, Rafaela e Vitor explicam para que serve a dieta e contam o que não gostam de comer. Jiló, pepino, abobrinha. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre nutrição e doenças crônicas. Nossas convidadas são as nutricionistas Cristiane Cominetti e Lisa Ritter. Nos casos em que a alimentação não é suficiente para suprir as necessidades do organismo, recorre-se à suplementação. Doentes renais crônicos que se submetem à hemodiálise costumam apresentar perda de massa e de força muscular, fatores que comprometem a mobilidade e interferem na qualidade de vida dos pacientes. Pesquisadores da Faculdade de Nutrição da UFG estão tentando reverter esse quadro a partir da suplementação com creatina. Vamos conferir a reportagem. Quando os rins já não funcionam como deveriam, a máquina de hemodiálise entra em ação, filtrando o sangue do paciente e eliminando do organismo resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Acontece que nesse processo, coisas boas também acabam sendo descartadas. Meus pacientes perdem muita massa muscular porque a hemodiálise contribui com isso. Eles passam muito tempo sentados, passam 4 horas do dia deles sentados numa máquina, fazendo esse tratamento. E a própria hemodiálise leva muita coisa do organismo que prejudica essa função dos músculos e leva proteínas que reduzem a massa muscular deles. Então a minha intenção é reduzir essa perda de massa muscular. Para alcançar esse objetivo, pesquisadores da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás estão ministrando a um grupo de doentes renais crônicos em hemodiálise creatina, um aminoácido produzido pelo próprio organismo humano e que também está presente em carnes vermelhas magras, alguns tipos de peixes e aves e em forma de suplemento. Então, a creatina é uma proteína, ela é importante para armazenamento de energia dentro do músculo. Ela funciona armazenando mesmo essa energia. Então, ela é principalmente nas fibras tipo 2 da nossa musculatura, que são fibras que nós usamos mais quando a gente precisa daquela energia rápida, que eu tenho que dar uma corrida rápida, que eu preciso correr daqui até a esquina para pegar um ônibus. Então eu vou ter que usar esse tipo de energia que vai estar na creatina. Além da creatina, os pacientes são submetidos a sessões de eletroestímulo na musculatura dos membros inferiores, com um aparelho muito usado por fisioterapeutas. O estudo ainda está em andamento, mas os resultados obtidos até o momento com a terapia são bastante positivos. E a gente fica fazendo essa intervenção por um mês em todas as sessões de hemodiálise desse paciente, certo? Que são 3 vezes por semana. E depois a gente refaz todas essas avaliações, bioquímico, que é de sangue, né? Circunferências, peso, altura, DEXA, que é a avaliação corporal de massa magra, e avaliação em relação à capacidade física na academia, de novo, com levantamento de peso. Houve uma melhora em relação à força, né? Principalmente, que nas pernas que a gente faz o eletroestímulo, nós percebemos que os pacientes
conseguiu aumentar pelo menos 10 quilos de peso na academia a mais, foi o que a gente conseguiu ver. Então já é assim, um resultado visível que já nos satisfez bastante, que foi uma intervenção muito boa que a gente conseguiu. E também através dos comentários. A gente observou que eles se sentiram melhor depois que a gente começou a fazer a intervenção. Lisa, muito se comenta sobre os possíveis danos, né, que a creatina pode causar aos rins. E essa pesquisa está mostrando para a gente que ela pode ser benéfica, né, justamente para doentes renais crônicos. Afinal, a creatina, enquanto suplemento, ela faz bem ou faz mal? Então, a creatina é muito utilizada para aumento de força, né, e massa muscular. Então, atualmente, o que a gente tem nos estudos é que ela é segura, sendo usada de acordo com os protocolos de segurança de até 5 gramas ao dia para pessoas sem problemas renais. Né? Essa pesquisa ela vem mostrando bastante resultado na força e aumento de massa muscular. Porém, a gente tem que ter um cuidado maior em estar oferecendo creatina para esse tipo de paciente renal, né? Porque pode ter algum dano renal maior. Então, a quantidade tem que ser muito monitorado, muito bem cuidado para a gente estar podendo ver esses resultados na massa muscular. É uma pesquisa inicial, né? Certamente tudo isso vai ser avaliado. Professora, e atualmente quais outras pesquisas são desenvolvidas lá na Faculdade de Nutrição da UFG sobre esse assunto, alimentação e doenças crônicas? Bom, a gente tem muitas pesquisas, né? Tem vários professores que trabalham com diferentes situações de doenças crônicas. No nosso grupo, que é o grupo de pesquisa em genômica nutricional, a gente tem trabalhado com doenças cardiovasculares, doenças do coração, né? Falando de uma forma mais simples, porque são as doenças que mais matam, tanto no mundo quanto no Brasil. E agora a gente está iniciando também um trabalho com câncer, no momento de cabeça e pescoço, mas existem outros em vista. E um outro ramo, né, que a gente trabalha, que é bastante interessante, é o que a gente pode chamar do falso magro. Até estava comentando, né, sobre essa questão do IMC, desse índice para calcular quando que a pessoa está com peso normal, com peso sobrepeso ou obesa. E esse falso magro seria aquele indivíduo que ele tem esse índice normal, então ele seria considerado saudável, porém ele tem um excesso de gordura corporal. E às vezes isso é mais importante do que só estar considerado saudável de acordo com o índice, né? Então a gente tem 2 trabalhos com isso, estamos continuando com ele, né? E temos tido resultados bastante interessantes com relação a ele. No momento estamos trabalhando com suplementação de baru também, que é um fruto do cerrado, então é muito interessante para a melhora do perfil lipídico, ou seja, do quanto de gordura, né, as pessoas têm no sangue. Nós já fizemos em 2014 o primeiro estudo com seres humanos e baru, agora estamos fazendo outro considerando o perfil genético dos indivíduos. Então é mais nesse sentido, cardiovascular, câncer e essa questão do excesso de gordura corporal. Essa pesquisa específica do baru, vocês já têm algum resultado? Ela está em andamento. A gente iniciou tem alguns dias, os indivíduos, os voluntários estão consumindo o baru, né? E aí daqui alguns dias já vai ser uma segunda coleta e depois de mais 6 semanas uma terceira coleta. Mas a gente está muito otimista porque o primeiro estudo ele mostrou resultados muito bons, né? Ele diminuiu mais ou menos cerca de 10% aquele LDL colesterol, que as pessoas conhecem como mau colesterol, né? Popularmente falando, e também reduziu as concentrações de colesterol total. Foi muito bacana, assim, repercutiu muito positivo o estudo. Bom, e certamente a gente vai falar dessa pesquisa também aqui futuramente no Viver Ciência. Lisa, quais são os indicativos de que uma pessoa necessita de fato da suplementação, quando a alimentação não é suficiente? Primeiramente, aqueles atletas de alta performance, né, que a gente não consegue atingir as recomendações apenas com alimentação. Então, a gente precisa da suplementação para suplementar o que falta. A gente usa também bastante a suplementação atualmente por conta da praticidade, da facilidade, visto que hoje em dia é muito corrido, as pessoas usam quando não há tempo de fazer uma refeição mais sólida. Então ele pode ser usado desde emagrecimento até atividades de alta performance, que necessitam de uma quantidade maior, seja de carboidrato, seja de proteína.
E quem vai determinar esse uso é uma pessoa, um profissional da área. Tem que procurar um profissional, só ele pode saber exatamente quanto você gasta, qual a sua necessidade. Então, assim, é muito importante procurar um profissional habilitado para que seja feita de forma correta. Você não esteja desperdiçando o seu suplemento e eles possam ser usados de uma forma que vem trazer um efeito benéfico. Eu só gostaria de complementar também, assim, que hoje em dia a gente tem uma tendência muito forte dentro da nutrição de usar a alimentação, sabe, né? Então, é como ela falou, é só naqueles casos que as pessoas realmente não conseguem. Se a gente olhar para o nosso novo guia alimentar da população brasileira, ele recomenda muito essa questão do comer comida, né? A gente consegue obter tudo que precisa a partir da alimentação. São casos específicos, como ela colocou, que vão precisar ser muito bem avaliados pelo profissional. Então, só para complementar. Provavelmente o suplemento alimentar mais conhecido do grande público seja o Whey Protein, a proteína do soro do leite. Ela auxilia no ganho de massa muscular, mas estudos apontam que os benefícios do Whey podem ir muito além disso. Olha só. O Whey Protein é utilizado por atletas e frequentadores de academia para a obtenção de massa magra. Isso porque a proteína atua na construção dos músculos. Mas diversas evidências científicas apontam que o Whey pode fazer mais pelo usuário. Segundo estudos, ele pode atuar no sistema nervoso central, diminuindo o apetite, melhorando a taxa de açúcar no sangue e reduzindo a circunferência abdominal. Esses benefícios podem ajudar a evitar a chamada síndrome metabólica, uma condição do organismo que favorece o surgimento de doenças cardíacas, diabetes e derrames. Fique ligado que o Viver Ciência volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é nutrição e doenças crônicas. Pão com achocolatado, você já comeu? E apenas o recheio da bolacha. Pasta de dente, já? As crianças costumam adorar, todos esses itens e torcer o nariz para as verduras e os legumes. A gente já foi criança e sabe, Mas será que elas entendem qual é a importância de se alimentar corretamente? Quais são os impactos para o organismo de uma dieta desregrada? Nós conversamos com os irmãos Vitor e Rafaela sobre esse assunto. Vamos conferir. Meu nome é Vitor Rezende Medeiros, tenho 10 anos. Meu nome é Rafaela, eu tenho 6 anos. Vitor, o que é dieta? Dieta é tipo assim, quando você fica sem comer uma coisa que te faz mal. E por que você acha que as pessoas fazem dieta? Pra tentar emagrecer. Na sua casa tem regras quanto à alimentação, as coisas que você pode comer? Tem? Quais são as regras? Eu não posso comer muito chocolate, nem tomar assim muito Coca-Cola. E por que você acha que tem essas regras? Pra mim não ficar doente. Que tipo de problema que você acha que pode trazer pra gente? Colesterol, diabetes. Tem algum tipo de alimento que você não gosta de comer e você tem que comer? Eu não gosto de comer muito laranja. Jiló, pepino, abobrinha. O que você acha que a gente pode comer no dia a dia para ajudar a ficar forte, a crescer? Feijão, arroz, carne. Se você tivesse que escolher montar uma dieta, que alimentos que teria nessa dieta? Arroz, carne, peixe, soja, guaraná. Cristiane, não somente as crianças, mas muitos adultos acabam associando a palavra dieta ao regime para emagrecimento. Mas a dieta ela pode ter outros objetivos, não é mesmo? Na verdade, eu
particular, não gosto muito dessa palavra, justamente por essa sensação que ela dá. É alguma coisa que você tem que restringir, né? E uma alimentação saudável, em teoria, você não tem que restringir nada. É claro que algumas coisas você tem que ter mais cuidado, né, com as quantidades, não exagerar, né, mas assim, a palavra dieta dá uma sensação de ter que se privar de alguma coisa, né? É claro que algumas pessoas vão precisar de uma dieta, por exemplo, se uma criança nasce com fenilcetonúria, né, que ela não metaboliza o aminoácido fenilalanina, então esse aminoácido tem que ser retirado da alimentação dela, uma dieta restrita em fenilalanina. Ou um indivíduo que tem hipertensão, às vezes, né, problema de pressão arterial descontrolada, ele pode ter que ter uma dieta restrita em sódio. Seria mais assim, né, são condições ou doenças, digamos, né? Em termos de alimentação saudável, eu acho que não é uma palavra muito adequada. A gente precisa falar mais em educação nutricional, reeducação alimentar, né? Porque é uma coisa que você tem que fazer a vida inteira, não é que você faz um mês ou dois e para e volta a fazer como era antes, né? Com tudo, digamos assim, errado. Você tem que fazer para o resto da vida. Então, é um padrão alimentar, um plano alimentar, né? Acho que é mais adequado. Até para tirar esse medo que as pessoas têm da palavra, né? Essa angústia, né? Essa resistência. E o Vitor incluiu no cardápio dele o refrigerante. Existe uma dosagem segura para o consumo de refrigerantes para crianças ou ele deveria ser eliminado do cardápio? Eu acho que o refrigerante, ele não vai ter nenhum benefício, né? Ele é o que a gente chama de caloria vazia. O que é isso? Ele só fornece calorias e não fornece nenhum nutriente, né? Aliás, tem alguns, a maioria, muito ricos em sódio, né? Com excesso de conservantes. Então, eu prefiro dizer que não é recomendado. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com esses terrorismos, né? Eu acho que tudo pode, desde que você tenha bom senso. Então, por exemplo, uma criança que vai na festinha de um colega não vai tomar um refrigerante, né? Assim, a criança fica até às vezes deslocada. Então, quer dizer, esporadicamente pode, mas criar essa consciência de que, né, todo dia não é legal. Então, ela pode trocar isso por suco de fruta, por água. Tem coisas muito mais saudáveis, né, que a gente pode colocar. Lisa, com essa onda fitness, né, que vem ganhando força no Brasil, muitas pessoas acabam seguindo conselhos, né, de perfis do Instagram, de outras redes sociais, acabam pegando aí conselhos de alimentação, de treino e não acabam aí consultando um profissional da área. Quais são os riscos para essa pessoa que se baseia apenas nessas dicas da internet? Então, tem que ter muito cuidado, né? Porque cada um tem uma individualidade biológica muito grande, né? Então, assim, a pessoa não tem a mesma rotina que você, não tem o mesmo nível de atividade. Então, assim, às vezes algumas pessoas jogam alguns alimentos legais e tudo mais, saudáveis, né? A gente tem que estimular esse consumo de mais alimentos de verdade, menos industrializados, mas a quantidade que você precisa, os alimentos que você precisa, é bem restrita a cada pessoa. Então, assim, é importante você consultar um profissional, porque só ele vai saber o quanto você precisa de carboidrato, qual é a sua rotina. Às vezes, tem pessoas que fruta, às vezes não faz bem, para outras já faz um bem danado, né? Então, assim, seguir a dieta de outra pessoa não vai te fazer ter um resultado, porque ela tem uma rotina diferente, um peso diferente, uma altura diferente, hábitos alimentares diferentes. Então, assim, você precisa procurar alguém com conhecimento para poder te orientar melhor e assim chegar a um resultado melhor, né, e mais rápido. Eu acho que as pessoas, o que a gente vê é que elas querem uma coisa que faça um milagre, né? Então, se a fulana falou que tirar o glúten ou tirar a lactose da alimentação vai resolver a vida delas, elas vão fazer aquilo, porque elas querem resultado imediato. Né, elas querem ficar com aquele corpo que às vezes ela nem tem uma biologia, né, uma fisiologia para ter aquele corpo igual a da moça da revista, né? Então existe essa coisa muito assim, essa ânsia por isso. E as pessoas precisam entender, né, a gente precisa passar isso para elas que não existe esse milagre, né? Tudo que a Lisa falou, cada um é de um jeito. Às vezes você vai fazer uma coisa querendo se beneficiar e vai se prejudicar muito mais, você vai querer ficar com um corpo igual de fulano e você não consegue, não é para você. Então, eu acho extremamente perigoso e a gente tenta, né, assim, pelo menos
eu, enquanto professora, lá na faculdade, a gente tenta colocar essa questão, né, desse olhar, desse bom senso para os alunos, para quando eles se formarem poder reproduzir isso, né, para ver se a gente consegue amenizar um pouquinho essas loucuras que estão aparecendo. Ok, o Viver Ciência de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação da professora Cristiane Cominetti no nosso programa. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço e me coloco à disposição. A gente está lá na Faculdade de Nutrição. Quem quiser ir lá ou entrar em contato, né? É só entrar lá na página da FANUT, fanut.ufg.br. O nosso grupo de pesquisa também, a gente tem uma fanpage no Facebook, que é GPGEM, né? /GPGEM. E, enfim, chegando lá na faculdade, a gente está sempre por lá, estamos à disposição. Ok, obrigado. Obrigado também, nutricionista Lisa Ritter, pela participação no nosso programa. Eu que agradeço estar aqui com vocês, dividindo um pouco do conhecimento. E quero convidar também todo mundo, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pela fanpage no Facebook Lisa Ritter Nutrição Esportiva. Tá? Aqui, se quiser, eu posso tirar algumas dúvidas. Okay. Estou à disposição. Obrigado pela participação e obrigado também a você que nos acompanha. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!